Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Como você vai hoje? Eu vou bem, e você, Walter? Eu estou melhorando, obrigado. Isso é bom. Assim soa melhor, você parece bem? Eu estou em forma, é? Bem, vivo. Nós prosseguimos e continuamos. Agora não tem mais parada. Vamos de uma vez. Graças a Deus por isso. Vamos começar com uma oração. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez por ter nos reunido. Senhor, nós queremos falar sobre algo importante. Nós queríamos pedir que tu, por favor, nos ajudes, ilumine as nossas mentes com o teu Espírito Santo e guie esta conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Martin. A antiga Israel não era perfeita, não é? Não mesmo. E eu li no espírito de profecia que a gente consegue fazer pior que eles. Só para no caso de nós algum dia pensarmos, nós nunca teríamos feito isso. Exatamente. E se este é o caso, a gente pode aprender bastante com eles, com a história de Israel, não é? Não é a Bíblia que diz que isso está escrito para nosso aviso? Sim, aquilo foi escrito para o nosso tempo. No E aí, professor, da última semana, no qual falamos sobre alguns padrões de pensamento de nossa querida igreja, fez com que muitas pessoas questionassem se ainda estamos no barco certo. Eu então achei importante falarmos um pouco mais a respeito da igreja remanescente, pois algumas pessoas têm essa percepção de que a igreja remanescente deveria ser perfeita, mas não é esse o caso. Afinal, o remanescente é Laodiceia. O remanescente é cego, pobre, miserável e nu, ou seja, não são coisas muito boas, não é? É assim que a igreja é descrita. Só para no caso de você achar que já chegou lá, é só ler essa parte de novo. E apesar de tudo isso, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Portanto, vamos dar uma olhada nessas coisas para que as pessoas não achem que nós somos pessimistas. Temos que ser positivos, mesmo dentro de uma esfera difícil. Isso é verdade. E isso também pode responder à pergunta, porque tem pessoas que dizem, eu não quero pertencer a uma denominação, não quero pertencer a uma igreja. Muitas pessoas não querem fazer parte de nenhuma denominação. Outros ficam pulando de uma igreja para outra. Não conseguem ficar em uma. Tão logo acham problema em uma, já vão para outra. Também tem pessoas que dizem, eu sou um seguidor de Jesus e ele é a minha igreja. É o que eles dizem, mas nesse caso você teria que fazer parte de todas as igrejas. Afinal, todas alegam ser a verdadeira. Viu só? Isso te posiciona na parte ecumênica da igreja. E eu acho que isso aí vai esclarecer algumas partes disso. Espero que sim. Muito bem, vamos começar então. Nós não poderíamos começar sem antes dar uma olhada na grande confissão de Pedro. Ela está lá em Mateus, capítulo 16. Acontece que há uma igreja gigantesca por aí que distorceu essa confissão. Ela a ensina de maneira errada, o que acaba direcionando a glória para o homem, enquanto, na verdade, a glória deveria ser de Jesus, não é? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. E ele disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? É por isso que a tradução aqui é muito importante. A palavra utilizada por Jesus é vós, no plural. Jesus se direcionou a todos eles. O que vocês dizem? Ele não estava só falando com Pedro. Não estava falando somente a Pedro. Mas foi Pedro que respondeu. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a grande confissão.
a compreensão de com quem você está lidando. Deus manifesto em carne. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, que está nos céus. Esta, então, foi uma ideia implantada por Deus. Portanto, sem a inspiração divina, não podemos aceitar esta verdade. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedrinha, e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há duas maneiras de interpretar isso. Uma é como o mundo a interpreta, como Pedro sendo a rocha. E a outra interpretação é que a afirmação de Pedro seria a rocha sobre a qual a igreja seria erigida. Obviamente, a segunda interpretação é a correta, pois se a igreja fosse erguida sobre Pedro, seria uma catástrofe. Verdade. Porque daí é humano. Ela seria baseada em seres humanos falhos. Pedro acabou sendo salvo, mas o caminho que ele precisou percorrer não foi isento de falhas, não é mesmo? É o mesmo conosco? Isso é verdade. Se nessa altura aí Jesus estivesse mencionando que estaria construindo sobre Pedro, logo depois disso Pedro caiu, e então aí você já pode enxergar que não poderia ter sido sobre o Pedro. Sendo assim, a igreja foi erguida sobre a confissão de Pedro, ou seja, na confissão de que Cristo é ninguém menos do que o Filho do Deus vivo. Esta é a interpretação correta. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela aqui é mencionada pelo nome. Pedro nasceu e morreu, assim como todas as pessoas ao longo da história. Sendo assim, a igreja de Deus não pode ser erguida sobre humanos, mas deve ser erguida sobre Deus. Muito bem. E será que o cristianismo continua vivo hoje? Sim. Mas ele não foi corrompido? Mas ainda existe a verdade? Com certeza. Então as portas do inferno não prevaleceram contra ela. O diabo com certeza tentou destruí-la. Ah, com certeza. E ele tentou de jeitos diferentes, primeiro de maneira física e depois de maneira espiritual. A próxima pergunta é: por que o Senhor permite uma degeneração tão grande como aquela que ocorreu na Idade Média? E então vem a Reforma Protestante e um novo frescor vem sobre a igreja, mas depois de 500 anos, onde eles estão hoje? De volta a Roma? Se uniram a Roma, não é? A Igreja Anglicana e o movimento Oxford, sob o seu chamado Cardeal Newman, trouxeram as missas de volta, as estátuas de volta, a liturgia de volta, e quando ele terminou a sua terrível obra, ele voltou para o Vaticano e tornou-se um cardeal. Aham. E sempre que ele se metia em encrenca, sempre que desconfiavam que ele era um jesuíta, devido ao que ele escrevia e fazia, o cardeal Newman pregava um sermão fervoroso. Dizendo que O Papa é o anticristo, ele é mau. E aí todo mundo achava que ele era bonzinho, afinal ele dizia que o Papa era mau. Mas assim que terminou o seu trabalho, ele foi embora. E tornou-se um cardeal na Igreja Católica. Precisamos tomar cuidado com essas táticas. cuidado com esses sermões brandos. E então vem a pergunta: por que Deus não interfere? Por que ele não corrige tudo isso? Por que ele permite que a igreja aparentemente desça ladeira abaixo a ponto de quase não ter volta? Mas devemos nos lembrar que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta está numa carta de Pedro. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Será que todos se arrependerão? Não, infelizmente não. Mas ele não quer que eles se percam.
Ele está retardando, postergando para que o último deles se arrependa. Deus permite esta situação se prolongue, pensando em termos humanos, para que assim vejam os seus próprios erros e venham a arrepender-se. Esta é uma maneira de interpretar isso. A outra maneira é que, apesar de todas as evidências, se ainda assim eles não se arrependerem, não terão desculpa alguma. Isso é verdade. E no final das contas, no fim, quando ele tiver decidido daqui não passa, também será que qualquer pessoa que questionar isso será provado. Vai ser provado que Deus fez tudo o que ele poderia ter feito. Deus fez tudo para salvar a humanidade. Temos aqui uma citação de Atos dos Apóstolos. Desde o princípio, Deus tem operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da humanidade caída. Isso se manifestou na vida dos patriarcas. À igreja no deserto, Deus também deu o seu bom Espírito para os ensinar. Neemias, capítulo 9, verso 20. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e Josué deu fé e coragem, e eficiência à obra da Igreja Apostólica, tem sustentado os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que, na Idade Escura, os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos de todas as nações e povos. Tem sido assim, Martin, desde que Deus tem tido uma testemunha nessa terra. Sabe, eu li uma coisa a respeito de Moisés que a achei intrigante. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 4. Eu vou ler para a gente aqui. Está lá na página 611. O fardo da obra de Deus colocado sobre Moisés o tornou um homem de poder. Enquanto guardou por tantos anos os rebanhos de Jetro, ganhou uma experiência que o ensinou a verdadeira humildade. E aqui vem a parte interessante, veja. Mas o chamado de Deus encontrou Moisés, assim como encontra nós. Entendeu, Martin? Bom, eu vou ler de novo. Vamos lá. O chamado de Deus encontrou Moisés da mesma maneira que nos encontra. Ou seja, ineficientes, hesitantes e sem confiança própria. Não. Eu não vou fazer essa obra. Não eu. Tem gente melhor para fazer essa obra. A ordem para libertar Israel pareceu grande demais, mas sobre o temor de Deus, Moisés aceitou a incumbência. Agora, veja isto. Ele não rebaixou a obra para o nível de sua deficiência, mas na força de Deus, ele aplicou o maior esforço possível para elevar-se e santificar-se ao nível de sua sagrada missão. Martin, o quão importante é que apliquemos o esforço mais decidido para nos elevar-nos e santificar-nos para a santa missão de Deus. Sem isso, você não pode fazer essa obra sagrada. Ele que faz o trabalho, você tem que estar querendo fazer. Moisés nunca estaria preparado para sua posição de confiança se houvesse esperado que Deus fizesse a obra por ele. Quantas pessoas existem por aí que dizem, quando chegar a hora, aí Deus vai endireitar as coisas. Não é assim. Você tem que estar disposto e colocar o seu pé, pisar na água do Jordão. Exato. A luz do céu virá sobre aqueles que sentem a necessidade da mesma. Virá aqueles que a buscam como tesouros escondidos. Mas se permanecermos em um estado de inatividade,
Desejando sermos controlados pelo poder de Satanás, Deus não enviará sua inspiração a nós, a menos que exerçamos ao máximo as forças que ele nos deu. Continuaremos sempre fracos e ineficientes. E agora vem a receita, veja. Muita oração e o mais vigoroso exercício da mente são necessários se queremos nos preparar para a obra que o Senhor confiou a nós. Todos que querem ser úteis nesta vida precisam ser treinados pela mais severa disciplina mental e moral. Aí sim, Deus os auxiliará ao combinar o poder divino com o esforço humano. Será que já não é hora de levarmos essas palavras a sério? Com certeza. E se você quiser dizer de maneira bem direta, é hora de começar a estudar isso que Deus tem reservado para você na palavra dele. Sim, mas se alguém disser que isso daí foi escrito somente para a época dela, essa pessoa vai acabar perdendo o bonde. Viu só? É isso que o criticismo moderno, como que chama? Alta crítica. Alta crítica. É daí que isso vem. E isso totalmente destrói o que, na verdade, a Bíblia tem para nós hoje em dia. Exato. Se você ignora as tipologias, se você coloca tudo lá no passado, ora, então vamos comer, beber e nos divertir. É mesmo. E se você aplicar isso à nossa profeta dos dias modernos, você vai ter o mesmo problema. Sim. Uma vez que passamos a marginalizá-la, a colocá-la de lado ou abandoná-la lá no passado, encontrando desculpas para não seguir aquilo que foi escrito, você não apenas prejudicará a si mesmo, mas todos aqueles ao seu redor. Este é o grande problema. Eu escutei uma conversa no outro dia sobre se esta igreja, a Igreja Adventista, ainda deveria ser considerada uma seita. E eles acabaram mencionando o Walter Martin sobre o que ele pensava no início e o que ele pensava no fim. E ele conhecia tanta coisa sobre o assunto. Walter Martin? Será que não está falando de você e de mim? É mesmo. Ele não estava falando de mim ou de você. É uma coincidência o nome dele, não é? E é claro que eles diziam conhecer um monte de coisas erradas que Ellen White escreveu. O engraçado é que eles não mencionaram nenhuma delas. Exatamente. Não é? E eu acho muito interessante que os evangélicos tenham tanto conhecimento sobre o que está errado com esta chamada seita, enquanto eles mesmos perderam toda e qualquer partícula de protestantismo. Eles se esqueceram quem é o anticristo, sentam-se na mesa dele, comem da comida dele, bebem de seu vinho, eles cambaleiam de um verso para outro, são incapazes de interpretar Tessalonicenses ou Daniel, eles sequer pregam Daniel e Apocalipse, eles o chamam de um livro fechado, enquanto Apocalipse significa revelação. Isso é ridículo. E essas mesmas críticas a Ellen White já vêm desde 100 anos atrás. E já foi refutado e provado que... Livros dessa grossura, texto após texto, mas... E daí eles ainda dizem que são pesquisadores muito bons. Mas daí, só numa dessas acusações, você pode mostrar a eles que isso já foi refutado há 50 anos atrás. Onde que você pesquisou? Martin, será que quando eu entrei nessa igreja, eu imediatamente aceitei Ellen White e engoli tudo que ela escreveu logo de cara, joguei a minha Bíblia fora e assim me tornei um adventista? Você acha que foi assim? Não. Claro que não. Não mesmo. Você acha que eu fui cético? Sim. Super cético. Ultra crítico. Sim, eu era super crítico contra ela. Eu só queria saber da Bíblia. Eu li a minha Bíblia uma vez, e outra, e outra. Aí eu descobri que a minha versão não era a mais precisa. Aí fui para outra tradução, e li de novo, e percebi que não era a melhor também.
Então eu finalmente migrei para a Bíblia King James. E estudei. E aí fui ler o Espírito de Profecia. Só que eu li todas as críticas contra ele, pois eu queria uma desculpa para não aceitá-lo. Exatamente. Acontece que eu finalmente cheguei à conclusão de que eu não tinha saída. É mesmo, você não tem como fugir disso. Quanto mais você tenta refutar, se você realmente pesquisar bem, me desculpe, mas vai ser a mesma coisa que se você quisesse refutar a Bíblia. Sim. Me lembrando da maneira como eu via a Bíblia antes de me tornar um cristão, eu a via como um livro mitológico de pouco interesse. Talvez a Bíblia tivesse algumas historinhas de folclore ali que fossem interessantes, mas hoje eu a considero a palavra de Deus. E nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Mas não quiseram destruí-la no passado? Ah, eles ainda tentam. Esta é a questão, Martin. Eles ainda querem destruir esse livro. É por isso que fazem milhares de traduções com as maiores bobagens que você pode imaginar. Hoje existem até mesmo Bíblias de gênero neutro. E também a Bíblia da Rainha James. Ou seja, você encontra todos os tipos de Bíblia que pode imaginar. Ainda assim, as portas do inferno não prevaleceram contra ela ainda ela. está de pé, a verdadeira você ainda pode achar. Existe alguma coisa no planeta que tenha sido mais criticada do que a Bíblia? Ou mesmo Ellen White? Não. Pois é. Na verdade, é surpreendente. Ela é a autora que escreveu mais do que qualquer outra autora no mundo. Uhum. E ela só teve 3 anos de educação. E pense só, a pessoa que mais escreveu no mundo não é reconhecida. Não. E... Ok, você pode dizer se fosse a pessoa que mais escreveu no mundo e escreveu um monte de besteira, aí sim. Bem, a Blavatsky escreveu. Eu tenho um monte de livro dela. Talvez eu devesse fazer uma fogueira com todos eles. É, mas acho que vai ficar queimando 1 ano, porque não vai ser um fogo fácil de apagar. A Blavatsky é tão reverenciada, mesmo tendo escrito o maior número de bobagens debaixo do sol. Mas sabe, Deus permite que o critiquem, pois a crítica acaba convidando a análise. A pergunta é, uma vez que você sinceramente busca a verdade, então, após ler a crítica, você precisa chegar a uma conclusão. Mas ao lerem a crítica, muitas pessoas decidem nem mesmo ler. Mas não, elas deveriam pegar o original e verificar se ele passa pela prova. E caso não passe, então descarte. É a mesma. E só que, se você pegar, por exemplo, hoje, se você ler uma checagem de fatos, é melhor checar os seus próprios fatos antes de você aceitar o que os checadores de fatos... Aquilo que os checadores de fato dizem ser falso, acaba sendo a verdade. É isso mesmo, então... Vamos continuar. E ainda hoje, Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje, os arautos da cruz vão de cidade em cidade, de lugar em lugar, preparando o caminho para o segundo advento de Cristo. A norma da lei de Deus está sendo exaltada. Vamos parar um pouquinho. A verdadeira religião não pode negar a lei, pois isso nega quem fez a lei. Se você exclui o Monte Sinai, você está excluindo, na verdade, o governo de Deus. Quem se desvia da lei, até mesmo a sua oração é abominável. Então a lei não pode ser excluída. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, e os que respondem a esta influência tornam-se testemunhas de Deus e sua verdade. Em muitos lugares podem ser vistos homens e mulheres consagrados, comunicando a outros a luz que lhes iluminou o caminho da salvação mediante Cristo. E enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito no dia do Pentecostes,
recebem mais e mais do poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. É, portanto, um processo em andamento, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Apesar de todo o criticismo, os escritos não estão disponíveis? Não estão disponíveis a todos? Não precisamos nem comprar os livros, eles estão na internet. E é interessante que todos os escritos verdadeiros, a Bíblia e o Espírito de Profecia, estão disponíveis de graça por aí. E todos podem ler. A fé que por muitos séculos foi mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em claro contraste às falsas doutrinas ensinadas por Roma. Os cristãos valdenses, que, aliás, remontam aos tempos apostólicos, o que, por sua vez, contraria o que diz um erudito de nossa igreja, que os coloca somente na Idade Média. Mas a verdade é que eles vêm dos tempos apostólicos, e quando Roma começou a crescer, esse povo separou-se dela, desde o início. Ao lermos Tessalonicenses, vemos que Paulo nos alertou contra esse sistema que surgiria. Daniel também alertou contra ele. Apocalipse abrange ainda mais esse poder. Os reformadores não o reconheceram? Sim. E hoje Bem. continuam reconhecendo? Não. Não. Mas será que o remanescente vai Sim, reconhecê-lo? eles terão que. Mas não haverá alguns no remanescente que o negarão? Sim. Será que haverá alguns dentro do remanescente que se assentarão com o anticristo, rejeitando assim o que diz o espírito de profecia? Correto, isso vai ser assim. Mas será que isto invalida esta igreja? Não, porque é essa igreja ainda contra a qual os portões do inferno não vão prevalecer. Não essas pessoas, eles não vão prevalecer contra os portões do inferno. Muito bem. Sua crença religiosa foi firmada na palavra escrita de Deus. Isso é um axioma? O verdadeiro sistema do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seus obscuros retiros, afastados do mundo e ligados ao seu trabalho diário com rebanhos e vinhas, não haviam chegado eles próprios à oposição dos dogmas e heresias da igreja apóstata. A fé deles não era nova, suas crenças religiosas foram herdadas de seus pais. Eles lutavam pela fé da igreja apostólica. A mesma fé que um dia fora entregue aos santos. A igreja do deserto, e não aquela orgulhosa hierarquia entronada na grande capital do mundo, era a igreja de Cristo, a guardiã dos tesouros da verdade que Deus confiara aos homens. Martin, isso daqui é grandemente baseado em escritos valdenses. É mesmo. Claro, a menos que você prefira as porcarias modernas que saíram das penas dos jesuítas. Esta é a verdadeira igreja. Então, o critério que temos aqui é que a base precisa ser a Bíblia. É claro, a Bíblia verdadeira. Mais uma citação. Também do Espírito de Profecia. Dos calabouços, da fogueira e da guilhotina, de onde os santos e mártires testemunharam da verdade, vêm os séculos de testemunhos de sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição de seu mestre e, consequentemente, das deles mesmos por ocasião de sua vinda, por esta causa, diz um desses cristãos, eles desprezaram a morte e se colocaram acima dela. Os valdenses tinham a mesma fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley, Baxter, todos olharam em fé para a vinda do Senhor. Assim era a fé da Igreja Apostólica, da Igreja do Deserto e dos reformadores. Martinho Lutero dizia que ele esperava que isso não durasse mais 100 anos. Do contrário, a Igreja seria destruída? Bem, sabemos hoje que durou um pouco mais de 100 anos. 500 anos depois e a Igreja dele realmente foi destruída. Mas não a Igreja de Deus. A igreja verdadeira ainda está viva. E de onde foi que os valdenses aprenderam a verdade? Dos apóstolos. Isso mesmo, desde os tempos dos apóstolos. E de onde foi que Wycliffe tirou seu conhecimento?
Foi justamente das Escrituras. É. Lutero, Calvino, Knox, Ridley, Baxter, todos eles diziam que ansiavam pela vinda do Senhor. Paulo ansiava pela vinda do Senhor? Ah, sim. Essa é uma característica do remanescente. É daí que vem o nome adventismo, que significa A segunda vinda. a segunda vinda de Cristo. A partir da metade do século XVIII, o Novo Mundo recebeu representantes não apenas das maiores igrejas reformadoras, como os luteranos e anglicanos, mas também haviam sido semeadas com todas as verdades redescobertas trazidas pelos evangélicos que buscavam liberdade de adoração que lhes haviam sido negadas na Grã-Bretanha. Quando se descobre a verdade, você é sempre perseguido. Se você descobrisse o verdadeiro batismo, você era perseguido. Se descobrisse o sábado na Bíblia, era perseguido. E para onde foi que essas pessoas fugiram? Para os Estados Unidos? Este país tornou-se uma reunião de todas aquelas doutrinas que haviam sido descobertas e rejeitadas no continente europeu. Sim. Não é verdade? E também é importante notar que foi redescoberto. Só estava perdido, mas assim que era originalmente. É como no Antigo Testamento, quando o livro da lei foi perdido. E foi só depois de muita busca que finalmente o encontraram. E depois leram a lei de Deus em público. E as pessoas acabaram chorando por descobrirem que tudo de Eles errado faziam. estavam fazendo. E descobriram isso por meio do livro da lei. Essas verdades precisaram ser redescobertas e Deus, de alguma maneira, reunir uma verdade específica de uma denominação, outra verdade de um movimento, aquela outra verdade de outro, e reunir todas as verdades em um movimento final. Que plano brilhante! E foi assim que começou o movimento adventista. E não foram os adventistas. Foi um movimento evangélico que englobou todas as igrejas. Exatamente. Aquelas pessoas saíram de todas as denominações e se tornaram adventistas. Não adventistas do sétimo dia, mas pessoas que ansiavam pelo advento de Jesus. Este é um pré-requisito. É mesmo, é um pré-requisito da última igreja, ou da verdadeira igreja. Ela tem que ter esse anseio. E o que aconteceu então? Após estas milhares de pessoas terem saído de todas as denominações cristãs para se reunirem, baseando-se unicamente no estudo da palavra de Deus e da profecia, então houve o grande desapontamento, seguida de uma grande debandada. De 50 mil pessoas, o movimento foi para 50. Estas 50 pessoas foram de volta à Bíblia e lá descobriram o engano que haviam cometido. E então todas as verdades foram reunidas. A verdade do sábado, o estado dos mortos, a mensagem do santuário celestial. Aliás, será que essa doutrina é coisa nova? Não, como eu disse, foi redescoberto. Tem sido a mesma doutrina desde o tempo de Jesus, desde do começo. Sim, todo o Antigo Testamento é baseado na doutrina do santuário. Esta é uma super doutrina que havia sido esquecida, pois ela explica o plano da salvação. Ela explica o que é o pecado, as suas consequências, o que é o arrependimento, qual é a receita da salvação e qual será o último destino do pecador, o que vai acontecer com eles. Tudo isso está tipificado no santuário. A partir daí, finalmente, surgiu um movimento que englobava todas essas verdades. Os pioneiros colocaram todas elas juntas, e as portas do inferno se iraram contra eles. O que tem sido um grande desafio. Mas há a promessa. Então, Martin, ao estudar a Bíblia e procurarmos pelas características que definem a igreja remanescente, veremos que ela guarda os mandamentos de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. São aqueles que guardam os mandamentos. Está lá para qualquer um ler. Essa igreja também tem o testemunho de Jesus, que aliás está no mesmo verso. E é o próprio Apocalipse, no capítulo 19, que define esse testemunho como o espírito de profecia.
Esta igreja precisa ter o dom profético, que foi dado desde os discípulos e precisa ser restaurado no remanescente. Eles têm a fé de Jesus. E a fé de Jesus está registrada aqui neste bom livro. Será que Jesus acreditava em cada palavra da Bíblia? Sim. Cada uma das palavras. Há pessoas que acreditam que Jesus citou da Septuaginta. A tradução bíblica da Septuaginta é um verdadeiro fóssil. Na verdade, é um elo perdido, pois ninguém nunca achou essa Bíblia. Ela é mencionada apenas nos escritos de Orígenes. Então Jesus tinha fé de Jesus. Ele tinha fé verdadeira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O remanescente deveria surgir em um período específico, pois Apocalipse capítulo 12 descreve a igreja no deserto, na profecia dos 1260 dias, e ao final deste período, depois de 1798, então o caminho deveria ser preparado para a chegada do remanescente. E entre 1798 e 1844, houve o grande despertamento. Não é interessante, Martin? O reestudo das profecias. De volta à Bíblia, de volta às profecias. E é a partir daí que surgiria o remanescente, que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho e fé de Jesus. Então precisa ser entre 1798 e antes do grande desapontamento, quando houve uma debandada deste grande movimento do advento, que abrangeu todas as denominações. E isto é importante, pois aí nenhuma denominação tem desculpa. Não. Nenhuma delas. Até aqui vimos que as características da igreja remanescente é que ela guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho e a fé de Jesus, ela surgiria no tempo certo, deveria pregar as 3 mensagens angélicas e precisa ser um movimento mundial. Quantas igrejas no mundo preenchem todas essas características? Só uma? Só uma. Eu gostando disso ou não? Eu posso dizer que nossa igreja tem a fé de Jesus, ela guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho, o espírito de profecia, surgiu no tempo certo e é um movimento mundial que prega as 3 mensagens angélicas. Se não, você vai ter o mesmo problema. Por exemplo, olha para os discípulos. Se houvesse uma pessoa que quisesse ser um seguidor de Jesus, mas ele não se juntasse aos discípulos, o que seria? Ele ia por conta própria e ia andar por aí? Jesus não disse, siga-me? É mesmo? Não foi Jesus que liderou o povo? E ele não chamou seu povo de igreja? Ele disse que o inferno não venceria essa igreja. Ele tem uma igreja, então? Sim, ele tem uma igreja. Jesus tem uma igreja e ela se fundamenta na verdade. E não podemos basear nossos sentimentos em membros da igreja, pois se olharmos para Judas, nós sairemos dela. Exato. Ou mesmo as falhas ocasionais dos discípulos. Temos aqui mais uma citação do Espírito de Profecia. Deus é o escudo de seu povo. Somente Ele pode ser nossa força, nossa suficiência. Ele diz ao seu povo, não tenham medo. Eu sou aquele que vive e que estive morto. E vejam, estou vivo para sempre. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará e fará isso rapidamente. Mencionando os Salmos 46, verso 5. Nossa relação com Deus deve ser de um caráter distinto, como povo, aguardando e observando pelo Filho do Homem a vir nas nuvens do céu. Não é o servo mau que diz que o senhor dele demorará? É. Existiria então servos maus em nosso meio? É. Talvez eles nem percebam. Talvez eles nem se apercebam disso. Eles têm que Mas perceber. por que eles são maus? Porque eles não estão ansiando pela volta de Jesus, e então isso significa que eles não estão se preparando. Ou podem estar se apegando a algo? É mesmo, porque se você estiver preparando, você começa a ter que se livrar de algumas coisas. Porque esse caminho estreito não tem espaço para bagagens. Martin, se você adota esta mentalidade, é possível arrastar outros com ela? E colocá-los em um estado de complacência? Se você subir na mesa e eu ficar aqui embaixo e você tentar me puxar
Vai ser mais fácil para você me puxar ou para eu te puxar para baixo? É verdade. E nesta ilustração, eles ainda têm a gravidade contra você. A igreja que Deus ama e protege, como o seu povo que guarda seus mandamentos, é preciosa como a menina de seus olhos. É de onde veio o título do estudo de hoje. O Senhor diz: você conhece os seus privilégios? Tem fé em Deus? Tem uma conexão viva com Deus? Sentimos o seu amor como a luz da manhã em meio à igreja militante, alimentando cada lâmpada com o óleo dourado de sua graça e de seu amor? Então, Deus tem uma igreja. E Ele está no meio dela. Ele não estava em meio aos seus discípulos? E ainda assim não tinha um Judas? Sim. O mundo não tem o direito de duvidar da verdade do cristianismo por haver membros indignos na igreja. E isso é um grande problema hoje, pois muitas pessoas sentem-se inclinadas a não apoiarem a igreja pelo fato de haverem membros indignos em seu meio. Martin, e se eu mesmo me tornar um membro indigno em um mês, um ano ou mesmo 10 anos? E se eu for falso? E até agora tenho fingido ser um membro digno, quando na verdade sou um lobo em meio aos cristãos. Isso tornaria a igreja ruim? Não, e se você olhar, você sempre menciona Arão. Se você quisesse reter o seu dízimo porque Arão estava ali, isso seria certo? Não, não seria correto. E só para esclarecer, porque quando ele fez aquele bezerro de ouro, ele estava totalmente errado. Mas no final ele fez o certo. Mas ele fez aquilo por fraqueza, não Viu foi? só? E depois aprendeu quais são as consequências disso, para que não fizesse mais. Então, você devolver os dízimos para sua igreja não deve ser baseado em qualquer coisa que você possa ver com seus olhos. E nem os cristãos deveriam desanimar por causa desses falsos membros? Como era na igreja primitiva? Ananias e Safira se uniram aos discípulos? Simão Magos foi batizado? Dimas, que abandonou Paulo, tinha sido contado como um crente? Judas Iscariote estava entre os apóstolos? O Redentor não quer perder uma alma sequer. Sua experiência com Judas é registrada para nos mostrar sua grande paciência com a natureza perversa do homem. E ele nos pede para suportar isso assim como ele suportou. Ele disse que os falsos irmãos seriam achados na igreja até o fim dos tempos. Sendo assim, Martin, nós não temos a desculpa de dizer que não queremos fazer parte desta igreja porque tem um membro aqui ou ali, ou mesmo pastores e grandes nomes da liderança não são dignos de serem chamados de membros da igreja. Nós não temos esse direito, já que pessoas assim estarão em nosso meio até o fim. Deus não nos dá o direito de chamar a igreja remanescente de Babilônia. Deus tem uma igreja sobre a terra, que é o seu povo escolhido e que guarda os seus mandamentos. Deus não está liderando pessoas individualmente, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Existe joio em meio ao trigo. Os servos da parábola perguntaram se deveriam recolher o joio, mas o mestre disse não, pois ao recolher o joio, podem recolher também o trigo com ele. A rede do evangelho é lançada não apenas aos peixes bons, mas também aos maus, e somente o Senhor sabe quais lhe pertencem. Não devemos dar ouvidos a essas tendências que procuram rachar a igreja. Devemos sempre nos lembrar como o próprio Jesus lidou com essa situação, e foi somente no finzinho, lá na crucifixão, que Judas finalmente foi exposto. Bem no fim ali. Não. Isso é muito importante, porque se você olhar para tudo agora, todas essas ramificações, elas parecem tão maravilhosas. As mensagens deles são maravilhosas, mas eles estão rachando o corpo. É esse o problema. Porque os discípulos, eles não amavam Judas? Sim, eles o amavam. Eles o amavam. O achavam uma pessoa incrível.
O Senhor não lhes deu a mensagem de chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia. Algumas pessoas querem chamar categorias dentro de nossa igreja de Babilônia. Alguns dizem que uma determinada união tornou-se Babilônia. Já outros chegam ao ponto de dizer que a conferência geral tornou-se Babilônia. Bem, eu admito que com certeza existem babilônios em meio à conferência. E certamente em posições de importância. Mas, como já mostramos aqui, talvez alguns deles sejam Arões. Não podemos julgar. E eu não posso chamar essa igreja de Babilônia. Não posso chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que alguém possa me apresentar quanto a este assunto, para mim não tem o menor peso, pois a luz que Deus me deu se opõe a tal mensagem. Seria a mesma coisa que chamar a igreja dos apóstolos de Babilônia, não é? Paulo e... Porque a igreja primitiva também tinha membros indignos. Mas o ponto principal é que esta igreja tem a verdade, e é ela que une a igreja de Cristo. Deus tem guiado um povo. Ele tem um povo escolhido, uma igreja nesta terra, que é a depositária de sua lei. Ele confiou a ela uma verdade sagrada e eterna a ser entregue ao mundo. E ele os repreenderá e corrigirá. A mensagem aos laodiceanos é aplicável aos adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz e que não andaram nela. São aqueles que fizeram uma grande profissão, mas que não têm caminhado com o seu líder, que serão cuspidos de sua boca, a menos, é claro, que se arrependam. A mensagem que denuncia a igreja adventista do sétimo dia como Babilônia e que chama o povo de Deus a sair dela não é proveniente de nenhum mensageiro celestial e de nenhum agente humano inspirado pelo Espírito de Deus. Martin, não existe igreja depois de Laodiceia. Não. E se esta mensagem se aplica à igreja adventista, eu não posso sair dela. Não tem isso de sair da... Ora, o que eu vou fazer então? Pegar minha Bíblia e meus livrinhos do Espírito de Profecia, colocar na minha sacolinha e ficar sozinho por mim mesmo? Claro que não, pois não fui eu que inventei essa mensagem. Não fui eu que criei essa mensagem. Sou apenas alguém que recebeu essa mensagem de outras pessoas. E se outros não fazem jus a essa mensagem, é problema deles. Que eles se separem da igreja. Mas eu não seguirei o exemplo deles. O Senhor tem uma obra específica para cada um de seu povo executar. A obra não deve ficar confinada a 1 ou 2 centros, mas deve alcançar muito mais longe. Esta é a beleza desta igreja. Você e eu podemos nos sentar aqui e fazer parte desse movimento. Nós não precisamos tomar instruções de ninguém, somente da Bíblia e do Espírito de Profecia. Não é mesmo? Homens apontados por Deus devem cumprir com suas obrigações a Deus para fazer sua obra, carregando não os requerimentos de homens, mas através da busca diligente das Escrituras, compreenderem a sua responsabilidade individual. Eu não tenho papa, Martin. E eu também não tenho um coach. Não. E eu não quero um papa e também não quero um coach. Eu só quero a Bíblia. O líder. Eu quero corrigir as minhas falhas. Eu quero que a palavra de Deus me diga e aponte aonde eu não esteja em harmonia com a vontade de Deus. E Deus vai me ajudar a corrigir isso. Sabe, eu acho que também é aí que mora o problema. A sua atitude para com como a estrutura dessa igreja da qual estamos falando tem que funcionar. Porque se você olhar de uma perspectiva humana, você sempre quer ter um líder. Mas esse é o problema. Essa igreja não é uma igreja do mundo, ela não funciona com base nesses princípios. Mas alguns acham que deveria ser assim. E é por isso que quando eles se tornam insatisfeitos com a estrutura, eles querem sair e construir outra estrutura. Vamos nos aprofundar um pouco mais da questão sem sermos muito diretos.
Mas se alguém ousar fazer uma pergunta, com licença, mas será que estamos fazendo a coisa certa aqui? Seria esta a maneira apontada por Deus para avançarmos com a obra? Uma pessoa de liderança disse recentemente que não podemos fazer esta pergunta. Isso é transgredir a lei de Deus. Isso é transgredir a lei de Deus. E sendo assim, podemos tranquilamente ignorar este indivíduo, já que Deus nunca lhe deu permissão de impedir questionamentos. Eles devem vigiar, orar, buscar o conselho de Deus e estarem preparados para colocar diante daqueles que pretendem salvar as razões puras e não adulteradas que Deus lhes revelou como seus mordomos a serem colocadas diante dos outros, a fim de induzi-los a trabalhar para o Mestre. Aquilo que Deus nos deu para apresentar às pessoas é a verdade pura. Você a coloca em um prato e diz às pessoas para comê-la. Ao comerem, eles a internalizam, eles a estudam, a investigam sob a luz da palavra de Deus. Se houver algum erro naquilo, você cospe. Mas se for verdadeiro, você digere e guarda aquilo. Não faz parte do plano de Deus que poucos homens administrem grandes interesses através do campo. Eu estou colocando esses versos apenas para as pessoas enxergarem a verdadeira perspectiva da coisa. Ninguém tem o direito de dizer: olha, eu estou numa posição de liderança, vocês façam o que eu digo. Com licença, nós já temos um líder. Lembra da igreja na Escócia? Eles disseram à igreja na Inglaterra que não tinham nenhum rei além de Jesus. E o rei da Inglaterra decidiu fazer guerra contra a Escócia por causa disso. E ele acabou passando por maus bocados. Sabe, então nós podemos até mesmo ter uma guerra dentro dessa igreja por causa desse sentimento que você mencionou. Se a verdade estiver sob ameaça, então que haja até mesmo a guerra. Muitos dos homens que agiram como conselheiros em comissões e reuniões de conselho precisam ser arrancados. Outros homens precisam tomar suas posições, pois a voz deles não é a voz de Deus. Seus planos não estão após os planos de Deus. Os mesmos homens têm estado em seus cargos como diretores de conselho até que, debaixo de sua própria administração e de suas próprias opiniões, fogo comum seja utilizado no lugar do fogo santo de Deus. Esses homens não são mais chamados de Israel, mas de usurpadores. Eles têm trabalhado em si mesmos por muito tempo, ao invés de terem sido trabalhados pelo Espírito Santo, de forma que não sabem mais qual espírito os impele à ação. Será que haverá situações assim em nossa igreja hoje, Martin? Especialmente ao nos aproximarmos do fim do tempo. Muito bem. Algumas pessoas podem se desesperar por verem que os problemas não estão sendo corrigidos, mas nós não lemos que Deus é paciente? Exato. Não querendo que ninguém se perca? Ele ainda é o líder. Então vamos investigar ainda mais essa questão. Este parágrafo é da Review and Herald de 8 de janeiro, 1884. Nem todos os nomes que permanecem registrados nos livros da igreja aparecerão no livro da vida do Cordeiro. Existe joio entre o trigo. Existem traidores e acusadores dentro do campo. Foi assim nos tempos de Israel e também será assim com essa igreja. Estes irão ferir, dar mau testemunho e falsamente acusá-lo. Eles são falsos irmãos, intrometidos, indiscretos, pedras de tropeço a outros. Estes trabalham para Satanás de maneira muito mais eficaz do que se não estivessem conectados à igreja. Alguns que não têm discernimento espiritual falharão em distinguir entre o falso e verdadeiro, e terão em alta estima aqueles que não têm conexão com Deus. Não é uma declaração interessante? Será que podemos esperar que alguns indivíduos bem estimados dentro da igreja não tenham conexão com Deus? Que chegam a se assentar em concílios ecumênicos, agindo como essas pessoas aí que acabamos de ler? Aqueles que têm sido indiferentes e negligentes
e têm falhado em crescer em graça e conhecimento da verdade serão enganados. Eles não compreendem os primeiros princípios da doutrina e experiência que garantem ao homem a perfeição do caráter cristão. A grande força motriz, quando eu descobri a verdade, foi que eu devia sair da Babilônia. Eu tinha que abandoná-la. Mudar completamente. Martin, não é contraproducente eu querer voltar para ela e assim me corromper? E é por isso que às vezes eu fico tão esquentado quando eu vejo as coisas que eu tive que deixar, as quais eu tive que excluir da minha vida, se infiltrando na igreja. E as pessoas querendo usar essas coisas para atrair mais gente para dentro da igreja. Eu escutei um sermão há alguns dias. E o homem disse que quando ele procurava pelo mundo, ele o encontrou na igreja. E quando procurei pela igreja, eu a encontrei no mundo. É verdade, não é? Então, quando você tomar a decisão de se separar de Babilônia e de todas as suas corrupções, somente o pensamento de voltar para ela me parece completamente incompreensível. Esta aqui é uma citação muito importante, por isso que ela está em evidência. Não há necessidade para duvidar ou temer que a obra não seja bem-sucedida. Lembre-se da promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está à frente da obra e Ele colocará todas as coisas em ordem. Se questões precisam ser ajustadas na liderança da obra, Deus tomará conta disso. Ele trabalhará para corrigir tudo o que está errado. Tenhamos fé de que Deus conduzirá a nobre embarcação que leva o povo de Deus em segurança para o porto. Então Deus vai corrigir aquilo que está errado. O texto não diz que serei eu a corrigir os erros. Não. E infelizmente para nós sempre nos perguntaremos, por que demora tanto para resolver isso? Ele vai corrigir. E se a liderança precisar ser ajustada, ele ajustará. Ele é longânimo. Vamos agora aos escritos de Paulo em 2 Coríntios 11, 26. Aqui Paulo está falando de sua jornada dentro da igreja. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Você vê, Martin? Em perigo dos falsos irmãos. Então, por que seria diferente conosco hoje? Não tem como. Não seria diferente. Isaías capítulo 9. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. Ele não cortou Judas? Sim. O que tiver que fazer, faça rápido. Depressa. É por isso que um dia... E Judas foi fazer exatamente o quê? Ele foi trair a Jesus. Exatamente. Então, quando o Senhor cortar a cabeça e disser o que tiver que fazer, faça rápido, o que eles farão? Eles vão traí-lo. Eles trairão a Jesus? Sim. E eles o trairão na pessoa de seu povo. Exato. Que tem a fé de Jesus. Não é mesmo? Porque a fé de Jesus irrita os Judas. A fé de Jesus irrita os falsos irmãos. Só que Judas achava que estava fazendo um favor para Deus, pois ele estava torcendo seu braço na esperança de que Jesus finalmente se revelasse para que assim ele fosse o primeiro-ministro. Não é? É, para que ele pudesse ser visto como alguém importante para o mundo. Quem é a cabeça e quem é a cauda, Martin? O ancião e o homem de respeito é a cabeça. E o profeta que ensina falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Esta foi a situação naquela época,
E pode muito bem ser a situação de hoje. E seria conveniente que fiquemos aqui apontando quem é o ancião e o homem de respeito? Não, Deus pode fazer isso. Deus fará isso. Só Ele faz isso com sabedoria. Exato. Deixemos isso com Ele. É por isso que foi feita esta citação em Atos dos Apóstolos. Durante séculos de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido como uma cidade na colina. De século a século, através de gerações sucessivas, as puras doutrinas celestiais têm sido desdobradas dentro de suas fronteiras. Débil e defeituosa como pode parecer, a Igreja é o único objeto sobre o qual Deus coloca em um sentido especial a sua suprema consideração. Ela é o teatro de sua graça, pela qual Ele se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Martin, pode parecer estranho, mas para muitas pessoas, unir-se à Igreja pode parecer humilhante. Mas Moisés humilhou-se. E, sendo assim, também temos que nos deleitar nesta atividade para que assim tenhamos o coração transformado? Agora, Ezequiel descreveu uma sacudidura terrível sobre a igreja. Lá nos capítulos 5, 8 e 9. No capítulo 9, verso 4, lemos assim: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Sendo assim, Martin, quem são as pessoas que receberão o selo de Deus? Aqueles que choram pelas abominações que têm sido feitas no meio. Aqueles que, na verdade, ligam para a igreja. O que significa que essas pessoas veem abominações na igreja. Do contrário, não estariam gemendo por causa delas. Se eu acho que tudo está uma maravilha, talvez eu não esteja olhando direito. Talvez eu não esteja discernindo o que está realmente acontecendo. Nós deveríamos ver os capítulos 5, 8 e 9. Nós não teremos tempo de vê-los todos aqui, mas é realmente fascinante ler esses capítulos e ver como estava a situação naquela época. Ezequiel diz assim no capítulo 5, verso 1: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. E então tomarás uma balança de peso e a repartirá os cabelos. Martin, você por acaso fez algo desse tipo? E então ele nos diz o que acontecerá. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade. O cabelo do profeta, nessa ilustração, era um símbolo do povo de Deus. Afinal, ele diz que ele conta os cabelos de nossas cabeças. O que quer dizer que ele está contando muito menos cabelos hoje do que no passado em relação a mim. O que você diz a respeito, Martin? Ele contou os cabelos da sua cabeça desde que você era pequeno. Enfim, vamos continuar. Queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás a outra terça parte e feri-las-á com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-á na borda do teu manto. É triste, não é? Sempre funciona assim, sabe? Toda vez. Israel era pequeno dentre as nações. Então isso prossegue pela linha do tempo até... Existe um remanescente. Não é uma maioria. É triste isso. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e queimarás ao fogo. Então, mesmo dentre estes, ainda haverá uma filtragem. Sendo assim, alguém poderia perguntar: o que vai sobrar? Verso 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome diante de ti.
Será que o mundo está passando por uma peste e aguardando uma fome, Martin? Com certeza você pode tomar isso espiritualmente Até mesmo fisicamente? e fisicamente também. E a outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Vento na Bíblia também é símbolo de guerras. Então podemos esperar grandes calamidades. Nós falaremos sobre isso em próximos programas. Quando voltarmos a falar dos eventos atuais, e ao irmos para o capítulo 8, vamos ler a segunda metade do primeiro verso. Os anciãos de Judá estavam assentados diante de mim, quando a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como aspecto de fogo. Veja, aqui ele tem uma visão assim como a de João e Daniel. Aqui ele viu Jesus. E se pularmos para a última parte, lá do verso 3, diz assim: O Espírito levou-me a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Veja só que interessante. Ele viu uma imagem que causa ciúmes. Martin, o que causou a rebelião no céu? Inveja. Ciúmes. Havia lá então uma imagem de ciúmes. Quais são os maiores problemas da igreja? E ele está olhando para o norte. É onde fica o assento de Deus. E há ciúmes ali. O ciúmes é um grande assassino em meio ao povo de Deus. E esta imagem de ciúmes está no norte. Ela está tentando erradicar o trono de Deus. E ele diz que haverá maiores abominações. E no verso 7 diz que há um buraco no muro. A lei. Tem uma brecha na lei de Deus. Não é interessante, meu amigo? E há idolatria em meio à igreja. E se lermos adiante, vemos que há uma abominação ainda maior. Existem mulheres chorando por Tamuz. Algumas dessas pessoas estão tão envolvidas com o catolicismo que também estão chorando por Tamuz. Verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa de Deus. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. São 25 homens, 25 anciãos, que podem estar envolvidos com algum tipo de adoração ao sol. E quando chegar o decreto dominical, que é a adoração ao sol, talvez eles procurem forçar as coisas para tentar causar uma mudança na igreja. Persuadir. Aqui não diz quem são eles, mas são pessoas de renome. Pessoas proeminentes na igreja. Mas, como dissemos da última vez, sempre haverá aqueles que protegerão os profetas de Deus. E agora avançando para o capítulo 9, a partir do verso 4. E disse-lhe o Senhor, ele disse isso para aquele anjo da visão, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem em meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e matem. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam na casa. Eu acho que não precisamos ser mais claros do que isso. Esta é uma situação muito séria. Ainda assim, isso torna esta igreja Babilônia? Não. Não. Será que podemos dizer, Martin, que o remanescente passará por uma grande angústia e aflição?
Com certeza, e vai piorar mais e mais conforme nos aproximamos da segunda vinda. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás vê o mundo como seus súditos. Ele ganhou o controle das igrejas apóstatas, mas tem um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele puder apagá-los do mapa, seu triunfo seria completo. Assim como ele influenciava os povos pagãos a destruírem Israel, assim também, no futuro próximo, ele agitará os poderes perversos da terra a destruírem o povo de Deus. Isso foi escrito só para a época dela, Martin? Não, porque a Bíblia diz a mesma coisa. E isso foi escrito para o tempo do fim. Todos serão obrigados a prestar obediência a leis humanas em violação à lei divina. Aqueles que se manterão verdadeiros a Deus e ao dever serão traídos. Serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos. Apenas porque isso foi profetizado, não quer dizer que eu deva sair da igreja. Muito pelo contrário. Aqueles que são verdadeiros a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos. Quem, Martin? Aqueles que são fiéis a Deus. Sim. E o nosso maior problema virá de dentro. Temos mais a temer os de dentro do que os de fora. Eles serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, até mesmo a morte. Sua única esperança é a misericórdia de Deus, pois sua única defesa será a oração. Assim como Josué clamou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com quebrantamento de coração e fé inabalável, irão clamar por perdão e libertação através de Jesus, seu advogado. Eles estão plenamente cientes da pecaminosidade de suas vidas. Eles veem suas fraquezas e indignidade e estão prestes a se desesperar. Isso não é a angústia de Jacó? Sim. Já falamos sobre isso. Sim, já falamos disso. Sim. E mesmo antes do tempo de angústia de Jacó, você já vai começar a passar por isso e se desesperar. Martin, você acha que chegou a hora de nos conscientizarmos de nossas fraquezas? Constantemente, todo dia. E ao vermos apostasia no alto escalão, seria esta uma razão para se desesperar? Não. Mas é uma razão para introspecção? Pois o tempo está próximo. E se certificar de que você não faz parte disso. Vamos dar uma olhada em como Deus lida com estas situações. A interpretação de Daniel do sonho do rei. Aqui se trata da visão de Nabucodonosor, que viu a árvore que seria cortada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Estas previsões do infinito, registrados nas páginas proféticas e traçadas nas páginas da história, foram dadas para demonstrar que Deus é o poder governante nas questões deste mundo. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e coloca reis, para cumprir assim o seu próprio propósito. Não devemos nos desesperar dentro desta igreja. Oséias 8, verso 4. Eles fizeram reis, mas não para mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Deus está no controle. Ainda que, em meio à liderança da igreja, existam falsos irmãos. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. Um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Eu escrevi a eles as grandes coisas da minha lei, mas eles as consideraram como uma coisa estranha. O espírito de profecia aqui repetiu palavra a palavra o que disse a Bíblia. Ou seja, ambos estão em perfeita harmonia. E o espírito de profecia diz, Martin,
que muitos dentre nós irão embora. Darão ouvidos a espíritos sedutores. Uma fé superficial resulta em uma experiência superficial. A luz que me foi dada tem sido muito clara em mostrar que muitos sairão do meio de nós, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Será que isto, então, pega o que lemos em Ezequiel, nos capítulos 5, 8 e 9, e aplica ao nosso tempo? Sim. Certamente. E a coisa é que esses espíritos sedutores e doutrinas de demônios soa como se fosse parecer uma coisa maligna, mas não vai. Vai parecer, de acordo com eles, como se isso fosse a verdade. Se não fosse assim, como seriam sedutores? Exato. O Senhor deseja que cada alma que alegue crer na verdade tenha um entendimento inteligente do que é a verdade. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tudo que deve ser sacudido será sacudido. Qualquer um que chame esta igreja de Babilônia é um falso profeta. Esse é um problema. É isso mesmo. Este é um grande alerta vermelho. Eles podem colocar todas essas belas citações e a Bíblia tentando provar que a igreja está errada e é Babilônia. Mas não tem como ser. Não deveria cada um de nós compreendermos as razões de nossa fé? Em lugar de fazermos tantos sermões, deveria haver um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, abrindo as Escrituras texto por texto, permitindo que a forte evidência sustente as doutrinas fundamentais que nos trouxeram onde estamos agora, sobre a plataforma da eterna verdade. Martin, quando começarem a negar as doutrinas fundamentais desta igreja, e já começaram a fazer isso há muito tempo já, não devemos acreditar nesses enganos. Quando as árvores sem frutos começarem a tombar no chão, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos da verdade, então serão revelados os escondidos, e com rosanas marcharão debaixo do estandarte de Cristo. Eu acho que estão escondidos em cavernas, com medo da Jezabel. Ou talvez estejam com mais medo do Acabe. Que faz exatamente o que a Jezabel pede. É mesmo. Então devemos tomar cuidado com aqueles que nos dizem para fazer o que Jezabel também diz. Aqueles que têm sido tímidos e sem autoconfiança se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes da igreja serão como Davis, audaciosos e valentes. Quanto mais escura for a noite para o povo de Deus, mais brilhantes serão as estrelas. Satanás assediará terrivelmente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles sairão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo aparecerá justa como a lua, clara como o sol e terrível como um exército. Meu apelo ao povo de Deus é que não se desespere. Não se desespere. Eu tenho dito aqui desde o início, não saia desta igreja. Agarre-se a ela. Não saia da igreja. Apenas aguarde que Deus cumpra sua obra. Pois há um grande ajuntamento à nossa frente. Mas depois da sacudidura? É mesmo. Depois da sacudidura haverá um grande ajuntamento. Não daqueles que foram sacudidos. Haverá um outro ajuntamento. Lemos isso no livro de Isaías, capítulo 49. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. A bandeira, a lei de Deus, o sábado. Então trarão os seus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Devemos esperar que toda a igreja, em conjunto, acabe se convertendo e tornando-se em luz? Não. Não. A Bíblia nos diz que haverá uma sacudidura nela. Haverá o remanescente do remanescente. E estes receberão esta luz. E então os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu.
Levanta em redor os teus olhos e veja, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Que promessa maravilhosa! A multidão dos mares, ou seja, as nações, serão convertidas. Quando ele diz que o seu coração temerá, não quer dizer ter medo. É que você ficará impressionado com aquilo que Deus está fazendo. Você ficará simplesmente maravilhado com a obra do Senhor. Esta é a promessa. Mas antes há uma sacudidura. E desespero. Quando este tempo de angústia chegar, cada caso estará decidido. Não há mais provação e nem misericórdia para o impenitente. Quando os gentios se converterem e vierem para dentro, acaba a graça. Primeiro a sacudidura, depois o ajuntamento, e aí acaba a graça. Este ajuntamento, às vezes, ocorre por causa de um testemunho dado em um tribunal que te coloca lá como um réu. E você precisa dar a razão de sua fé. Mas será que nós sabemos a razão de nossa fé? Exato. Você não pode permanecer firme se você não conhecer. O selo do Deus vivo está sobre o seu povo. Este pequeno remanescente... Olha aí, Martin. Não é grande. Não, pequenininho. Incapaz de se defender em um conflito mortal com as forças da terra, reunidas pelo exército do dragão, farão de Deus a sua defesa. O decreto foi passado pelas altas autoridades da terra, forçando-os a adorarem a besta e a receberem a sua marca, sob a penalidade da morte. E também haverão irmãos, lado a lado com esses acusadores. E eles serão os seus piores acusadores. Lucas 21, 28. Mas e se os seus acusadores forem seus próprios pastores? Você precisa saber mais da Bíblia do que ele mesmo? Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eu estou pessoalmente convencido, Martin, de que Jesus está às portas. Eu vejo os sinais. Eu os vejo mesmo dentro da igreja. Ao invés de se desesperar, olhe para cima. Erga a cabeça. Sua redenção se aproxima. Essa é a igreja de Deus e ela chegará no reino dele. Mas hoje, ela vive nestes momentos decisivos da história da Terra. E eu aguardo até que Deus intervenha e conserte tudo aquilo que está errado, muito, mas muito em breve. Vamos orar, Martin? Querido Pai, que viagem tremenda é a jornada no barco do Evangelho, com todas essas tempestades sobre nós, com a imagem dos ciúmes tentando usurpar o seu lugar e as ondas tentando nos engolir. E aparentemente o mestre está dormindo, mas ele não está. Ele está em total controle. E muito em breve ele assumirá o leme. E nós finalmente atracaremos no porto eternal. Ajuda-nos a sermos parte do movimento remanescente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.